Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Wilson aqui. Hoje a gente vai conversar rapidamente sobre o edital do TJ Pernambuco para o cargo de juiz de direito. Vamos conversar aqui sobre alguns aspectos básicos, tá certo? Informações rápidas, mas informações importantes, por exemplo, vagas, valor da remuneração, data de prova, etc. E são detalhes que vocês precisam ficar atentos, porque são importantes tanto para o momento da inscrição quanto para a participação em si no concurso, tá certo? Então, inicialmente, a gente pode dizer o seguinte, que tem 30 cargos vagos, tá certo? Então, pelo menos 30 membros vão ser chamados logo de início, tá bom? Desses 30 membros, dessas 30 vagas imediatas, 5% são reservadas às pessoas com deficiência, 30% são reservadas a pessoas negras, pretas e pardas, indígenas e quilombolas. E dentro das categorias existe a distribuição interna, no sentido de que 25% são para negros, pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para a população quilombola, tá certo? Então, o Tribunal de Pernambuco confirmando aqui a existência das suas ações afirmativas dentro do certame para juiz. E qual é o valor inicial da remuneração? Inicial de R$ 35.877,28. Eles fazem a ressalva na data da publicação desse edital, porque quando houver a conclusão do concurso, pode ser que tenha acontecido o reajuste ali do subsídio, tá certo? As provas, como é a praxe, são realizadas na capital do estado respectivo, que aqui no caso vai ser a cidade de Recife, tá certo? E o concurso vai se subdividir em 5 etapas. Etapas essas também realizadas na capital do estado, tendo como a primeira fase a prova objetiva, a prova escrita na segunda fase, a inscrição definitiva, que vai se subdividir em investigação social, exame de saúde e psicotécnico, a quarta fase, a prova oral e a quinta fase, prova de títulos e essa última apenas em caráter classificatório, tá certo? Uma quantidade de etapas e natureza de etapas padrão para o concurso da magistratura também, para o concurso do MP e da Defensoria, com a diferença de que no concurso para Ministério Público, normalmente a gente também tem a etapa de tribuna, né, em que o candidato sorteia um ponto e ele tem ali normalmente de 10 a 15 minutos, aí tem que ver como é que vem no edital respectivo para sustentar, para expor aquele ponto para a banca examinadora. No meu concurso aqui, por exemplo, para promotor de justiça no Maranhão, teve prova de tribuna. Para defensor não teve, mas para promotor de justiça teve sim, tá certo? Aí, seguindo, agora nós vamos falar do período de inscrição e cuidado, porque na inscrição aqui para juiz de Pernambuco tem uma especificidade, tem que ficar atento, gente, por isso que é importante ler o edital. Aqui a gente está ajudando vocês fazendo uma análise, como eu falei, dos pontos principais, os pontos mais importantes, que vocês não podem deixar passar de forma nenhuma, mas também é fortemente recomendável que vocês peguem o edital e depois deem uma folheada, principalmente na parte de conteúdo programático, esses outros detalhezinhos mais específicos. Então, em relação à inscrição, elas já se iniciaram no dia 1º de junho e vão até às 16 horas do dia 10 de julho. E aqui já é o primeiro detalhe que eu chamo a atenção. Vai até o dia 10? Vai até o dia 10, mas não é até o final do dia 10, é só até às 4 horas da tarde, tá certo? Então, se tiver que deixar, não deixa para o último dia. Tá certo? Não é recomendável, porque pode dar problema no sistema, a sua inscrição pode ter dificuldade de processamento por causa da internet, qualquer coisa. Mas se for deixar para o último dia, cuidado, porque não é o dia 10 de julho inteiro, é só até 4 horas da tarde. Então aqui já vem o primeiro detalhe importante. O segundo detalhe, agora tem que mandar o comprovante do ENAM, né? É requisito padrão, desde que o ENAM foi instituído, então você tem que mandar o certificado de habilitação na prova. E aí, pessoal, é o seguinte, olha aqui na alínea H, realizar o envio de foto 3x4 conforme o item 7.4. Então, outra situação que a gente aqui chama atenção, não vai mandar só o certificado do ENAM, tem que também mandar a foto 3x4. Cuidado com isso, beleza? Foto 3x4. Se você tiver aí a física, você pode digitalizar e fazer o envio. Pode tirar foto de celular. Normalmente eles não implicam com isso. Existem inclusive aplicativos que já tiram essa foto 3x4 da pessoa, tá certo? Mas o importante é fazer o envio da foto dentro desse padrão aqui que a banca tá pedindo. Cuidado com isso, pessoal. Não é só o certificado de aprovação do ENAM. Tem que mandar também a foto 3x4, tá certo? E aí, passado esse período de inscrição no concurso, começa a abordagem referente às etapas.
E a primeira fase está prevista para o dia 27 de setembro. Então vocês vão ter aí mais de 3 meses, né, para fazer uma revisão, reta final, um estudo focado para esse concurso, galera. Então, a prova só no dia 27 de setembro dá tempo de fazer uma revisão boa da matéria. Eventual alteração vai ser divulgada com antecedência mínima de 15 dias e a aplicação preferencialmente vai ser na cidade de Recife, normalmente na capital mesmo, das 13 às 18. Então, um ponto positivo da FGV, apesar de os concurseiros terem algumas ressalvas com a banca por questões relacionadas à correção, etc., é que no edital eles costumam já dar o dia certinho da prova, o horário da prova e a observação expressa de que eventual mudança vai ser avisada com pelo menos 15 dias de antecedência para evitar pegar a pessoa de surpresa. 15 dias, assim, não é um lapso temporal tão grande, mas também não é um aviso de véspera, né? Então dá ali para a pessoa se organizar minimamente que seja, beleza? Então inicialmente a primeira fase vai ser dia 27 de setembro de 2026, das 13 às 18, na capital do estado, na cidade de Recife. E o que vai cair na primeira fase? 3 blocos, tá certo? Direito Civil, Processo Civil, Consumidor e ECA, 40 questões. Penal, Processo Penal, Constitucional e Eleitoral, 30 questões. Empresarial, esse bloco 3 aqui que é complicado, né? Empresarial, Financeiro e Tributário. Todos os outros são complicados, mas empresarial, financeiro e tributário normalmente causa arrepio na espinha dos concurseiros. Direito ambiental, direito administrativo, humanística e direitos humanos, tá? Eu achei muito bacana, eu sempre falo isso, que eu acho muito bacana que os tribunais passaram a cobrar, por orientação do CNJ, direitos humanos e formação humanística, porque os membros, de maneira geral, têm que ter um conhecimento aprofundado da dogmática, da legislação em si, naturalmente, mas também é necessário, para o dia a dia, saber conjugar esse conhecimento teórico, formal, dogmático, com a visão humanista. Por quê? Porque o direito é uma ciência social. É uma ciência que está lidando com seres humanos, que está lidando com a realidade do país em que a gente está inserido. Então, nesse contexto, ter que estudar, ainda que minimamente, direitos humanos e formação humanística, favorece a visão do magistrado no sentido de ter o conhecimento não apenas da legislação, mas também estimular o pensamento crítico em relação à sociedade em que ele está inserido, beleza? Então, esse é o conteúdo, vou até colocar aqui de novo enquanto eu falo, esse é o conteúdo da primeira fase, sem questões, beleza? E aí, como vamos saber quem é que vai estar habilitado para a próxima fase? Veja bem, vai ser habilitado para prova objetiva seletiva aquele candidato que obtiver 12 acertos no primeiro bloco e 9 acertos no segundo e terceiro bloco. Se vocês repararem, deixa eu voltar aqui. O primeiro bloco tem 40 questões e o segundo e terceiro bloco tem 30 questões. Então eles meio que fazem a compensação. O corte mínimo são 12 no primeiro e 9 no segundo e no terceiro. E aí, de maneira geral, você precisa obter pelo menos 60 questões, 60 acertos somados os 3 blocos, tá certo? É difícil. E, além do mais, você precisa também ficar no corte, porque não necessariamente quem fizer 60 pontos vai ser aprovado para a próxima fase, salvo os candidatos das ações afirmativas. Tá certo, pessoal? Olha, a gente vai parar com a nossa análise por aqui, porque, como eu falei, a intenção desse vídeo é trazer os aspectos principais. A partir do final da primeira fase, nós começamos com as etapas subsequentes do concurso, a prova discursiva, a prova oral, a inscrição definitiva, etc. Mas, nesse momento, vamos focar só na primeira fase, porque a primeira fase é só para daqui a 3 meses. Então, quando chegar a primeira fase, quando passar a primeira fase, a gente vai e aprofunda no restante da análise do edital. E aí a gente também pode conversar a respeito de questões específicas da inscrição definitiva, etc. Eu só queria salientar para vocês aqui o seguinte, porque tem gente que me pergunta qual vademecum eu usava para estudar para concurso. Quando eu passei para defensor público, eu, na segunda fase, não no Maranhão, porque a segunda fase do Maranhão foi sem consulta, mas além da Defensoria do Maranhão, eu fiz outras defensorias do Brasil afora. E eu gostava de usar muito o vademecum da Juspodium e o vademecum da Ridel. Até hoje, eu uso o vademecum da Ridel, até para consulta, assim, do dia a dia. Eu tenho aqui essa edição 2025 do segundo semestre. E foi, inclusive, o vademecum que eu usei para o meu concurso de promotor de justiça daqui também no Maranhão. Tá certo? Na defensoria, a segunda fase foi sem consulta. No Ministério Público, por outro lado, a segunda fase foi com consulta. Então, eu usei aqui o vademecum da Ridel, eu usava o da Juspodium, depois eu passei a usar o da Ridel, e eu também uso esse daqui, da Opelegis, tá certo? Não é nenhum tipo de publicidade, de propaganda, são realmente os vademecums que eu uso, porque algumas pessoas já me perguntaram a respeito. E assim, vademecum é uma questão muito pessoal,
né, tamanho da fonte, organização da legislação, etc. Para mim, funcionou muito bem estudar tanto com o da Juspod uns anos atrás, mais recentemente o da Ridel e o da OPLegis. O da OPLegis eu usava muito porque ele tem um índice remissivo muito bom e ele também traz um compilado das resoluções, tanto do CNJ quanto do Conselho Nacional do Ministério Público. Então para consultar essa parte da legislação também é muito bom, tá certo? Então, a dica que eu dou para a segunda fase, se você tiver perdido sobre qual vademecum comprar, para mim, esses dois aqui funcionaram muito bem, Ridel e OPLegis. O da Juspodium também são muito bons. Na verdade, pessoal, todos os vademecums do mercado são muito bons. Eles têm ali uma certa padronização de qualidade. Então, como eu falei, acaba virando uma coisa de gosto pessoal. Tamanho da fonte, organização da legislação, etc. O importante, galera, o importante mesmo é estudar. É sentar, pegar a matéria, revisar, ter fé de que vai tudo certo e insistir que um dia a aprovação vem. Tá legal, galera? Então é isso. Uma análise aqui resumida, porém certeira, de alguns pontos principais do edital do TJ Pernambuco. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, converse com seus amigos e fiquem ligados para mais novidades. Um abraço, até a próxima.